Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse encontro aqui de formação do subprojeto PIB de Filosofia da UFRB. Hoje nós temos a participação dos bolsistas PIB de Filosofia, mas também da comunidade, algumas pessoas da comunidade, tanto interna quanto externa da UFRB, puderam também se inscrever nesse evento. E além dos bolsistas e da comunidade, temos também bolsistas do programa Residência Pedagógica. Eu sou a professora Giovana Monteiro, coordenadora do PIB de Filosofia, junto com a professora Ana Carolina Reis, coordenadora também do PIB de Filosofia. E hoje nós vamos ter aqui a presença ilustre do nosso amigo, nosso colega, professor Marcelo Santana dos Santos, que é professor da UFRB, de Filosofia da UFRB, e no momento ele está lotado no CETENS, que é o centro lá de Feira de Santana. O professor Marcelo é doutorando no programa de pós-graduação em Filosofia da UFBA. Eu vou fazer aqui a leitura do mini currículo dele para apresentar a quem não conhece, Marcelo, aos que não o conhecem. Mas eu creio que a maioria dos que estão aqui na sala conhecem o professor Marcelo. O professor Marcelo é licenciado e bacharel em Filosofia pela UFBA, também é licenciado em História pela UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, e é mestre em Filosofia pela UFBA. Como eu disse, no momento ele faz o doutorado também na UFBA. É professor daqui da UFRB desde 2010, trabalha no campo da filosofia, ele trabalha especialmente na área da filosofia política, com temas relacionados à modernidade, democracia, poder, violência, ética, autonomia, corpo, corporeidade e gênero. Desde 2010, Marcelo vem desenvolvendo o conceito de subjetividades compartilhadas. Eu creio que ele vai falar sobre isso hoje também. Ele tem apresentado trabalhos, tem feito várias, em todas as nossas conversas, ele sempre traz o tema das subjetividades compartilhadas para discussão. Vocês vão ver como é bastante interessante, são bastante interessantes as ideias de Marcelo em relação a isso. Marcelo, ele foi coordenador de área aqui na UFRB, aqui no Centro de Formação de Professores da área de Humanidades, Letras e Artes durante muitos anos, durante 5 anos, como colocou aqui. Ele também foi vice-coordenador do colegiado do curso de Filosofia na época em que eu era coordenadora, a gente foi coordenador Oi. juntos. E foi muito bom ter dividido essa atuação administrativa minha junto com o Marcelo. Ele me ajudou muito. Se não fosse ele, não sei o que seria de mim. Ele também foi gestor de ensino durante muito tempo aqui no centro, aqui no CFP. Também atuou como coordenador da área de educação do campo, lá no CETENS. E ministra componentes relacionados à filosofia política, ética, antropologia filosófica, filosofia da linguagem também, corporeidade e educação e corpo e cultura. E também um dos motivos por eu ter convidado o Marcelo, não só o fato de que ele vai dar um show para vocês, como já já vocês vão ver, foi também o fato de que Marcelo coordenou o subprojeto do PIBID interdisciplinar durante 3 anos aqui no CFP. Esse subprojeto já não existe mais, né? O PIBID interdisciplinar foi extinto, mas eu creio que foi assim, uma experiência pioneira aqui no centro, foi uma experiência muito boa, e por isso a gente pensou em trazer o professor Marcelo para compartilhar um pouco também dessa experiência com vocês, né? Conosco, aqui nessa tarde de hoje. Eu agradeço muito, Marcelo, ter aceitado o nosso convite, e vou passar a palavra para ele, dizer que eu estou muito contente de você estar aqui com a gente hoje. É com você, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado, Giovana. Prazer conhecer a professora Ana Carolina, que eu não conhecia, estou vendo aqui agora. Prazer estar aqui nessa sala com todos vocês. Eu não sei se tem algum aluno que tem alguma deficiência visual, mesmo assim eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou um homem de cabelos grisalhos, ainda tem alguns que estão pretos, mas já tem grisalhos, tenho barba, tenho uma pele clara, mas sou reconhecido como negro, embora seja lido socialmente como branco, porque minha pele é clara
E eu falo isso justamente para poder fazer essas demarcações políticas, porque também não quero tirar nenhum tipo de vantagem disso, mas apenas para poder dizer que me reconheço enquanto negro, já que sou pardo, né, essa pessoa de pele clara. Então, estou de camisa rosa aqui agora, e ao fundo tem várias plantas que são do jardim da casa onde eu moro, aqui em Feira de Santana. Então, essa é a minha audiodescrição. Boa tarde a todos e todas. Eu espero que estejam todas bem, né? E fui convidado por Giovana Monteiro, que gostaria de agradecer esse convite, e para falar sobre filosofia e interdisciplinaridade. E para falar sobre essa questão, eu fiquei pensando, né, como dar conta de falar disso dentro de um tempo que às vezes é curto, mas ao mesmo tempo é importante que a gente consiga dar conta dessa realidade. E por onde começar? Por onde começar? E eu pensei em começar em a gente questionar, por exemplo, o que é essa filosofia, né? O que a gente está chamando de filosofia. Quando a gente pensa, sobretudo, nos aspectos que estão ligados ao ensino, aos conteúdos e às práticas, né? Que tipo de filosofia é essa que a gente está querendo pensar? E pensar nessa filosofia interdisciplinaridade, e aí a gente pensa na formação de professores. Por isso que eu preparei uma coisa pequena aí para a gente poder falar dessa filosofia interdisciplinaridade e formação de professores, né? E por que é importante a gente questionar filosofia? Eu sei que no currículo da universidade tem uma disciplina que se chama prática filosófica, prática da reflexão do ensino de filosofia, né? Essa disciplina ela não está colocada de maneira aleatória, ela é um componente curricular fundamental, justamente para a gente poder questionar as práticas que são práticas filosóficas. E aí, quando a gente pergunta sobre o que é essa filosofia, a gente sempre remonta a um questionamento que cada vez mais tem sido colocado como um ponto de pauta necessário para a gente poder pensar o que é que se ensina de filosofia, né? Eu não vou entrar necessariamente nessa seara, porque aí que sim daria um tempo bem maior. Né? Que filosofia é essa que está sendo ensinada? Mas, de uma forma bem rápida, eu penso, né, que a filosofia ela deve ser encarada como uma espécie de exercício do ócio. Né? Então, você pensar a filosofia como o exercício do ócio, porque é no tempo e no tempo livre que a gente pode, de fato, exercer uma atividade filosófica, ou filosofar. Né? Então, pensar nessa interdisciplinaridade é justamente pensar nesse filosofar. Então, a gente está falando de práticas da liberdade. Se na antiguidade, de uma maneira, a filosofia ela surge como rompimento com a tradição de um pensamento que efetivamente era tido como um pensamento religioso, que é o pensamento mitológico, na modernidade e, sobretudo, mais contemporaneamente, você vai ter um filósofo como Nietzsche dizendo que a filosofia é uma crítica da cultura. Não deixa de ser aí também um novo tipo de ruptura. Não é à toa que ele vai dizer Deus está morto, né? Isso tem um sentido ali. Mas aí a gente pensa assim, tudo bem, o que é que a gente trabalha, o que é que a gente ensina em filosofia? E esse trabalho, esse ensino de filosofia é essa discussão que a gente faz, inclusive, quando a gente começa a pensar nos nossos currículos. Vocês têm um currículo de formação e vocês também vão ter um currículo no campo da educação básica de atuação. E quando a gente olha para essa formação, a gente começa a perceber o quanto que esse currículo é espaço de disputa de poder. Ele é espaço de disputa de poder porque ele, de alguma forma, vai estabelecendo ali para a gente uma série de conteúdos, uma série de elementos que vão apontar para uma certa visão de mundo, né, que a gente tem como sendo canônica, isso de saberes filosóficos. Mas, enfim, e aí pegando esse gancho para a gente começar a pensar a interdisciplinaridade, eu vou começar a fazer a apresentação. Eu não sei se já fez a mudança aí, se já... É importante a gente começar a pensar, então, no que é que a gente está chamando de interdisciplinaridade, né?
E por que eu estou falando dessa importância? Porque, muitas vezes, a gente tem um conceito de interdisciplinaridade que pode ser amplo ou, muitas vezes, ele pode ser restrito. E aí é fundamental ampliar esse campo conceitual daquilo que a gente chama de interdisciplinaridade. Para a gente poder pensar nisso, a gente tem que discutir currículo. E, discutindo currículo, a gente fala justamente desses aspectos que têm a ver com aquilo que a gente encontra, tanto para a gente trabalhar na educação básica, como aquilo que está sendo, aquilo que está nos ajudando a formar, ou a gente se formar. E quando a gente pensa em interdisciplinaridade, e esses elementos que eu estou trazendo aqui, essas pontuações, vocês vão encontrar todos no livro da Ivani Fazenda sobre interdisciplinaridade, que ela é uma referência, né, nessas discussões. Ela vai falar muito da necessidade de uma ousadia. É importante a gente começar a ter ousadia. E dentro dessa ousadia, a gente começa a pensar sobre a nossa atuação enquanto sujeitos. Se a gente faz uma análise de como que nós somos vistos e como que foi estabelecida a nossa condição de sujeitos, a gente sempre vai constituir isso dentro de uma relação que tida como de sujeito e objeto, e a partir dali a gente traz toda uma concepção de que o conhecimento ele é produzido tendo como base determinados métodos que já estão prontos, e nós trazemos a partir daí também, dentro dessas concepções metodológicas, relações de causa e efeito, enfim, a gente vai criando, né, um campo de atuação que tem a ver muito com aquilo que foi estabelecido pelas ciências, e como a ciência, sobretudo essas ciências da natureza e as ciências físicas, vem estabelecendo aquilo que a gente tem como conhecimento e se colocando como norma de conhecimento também. Ou seja, estabelece-se um método e aí esses métodos eles vão estabelecer aquilo que é verdade. E aí a gente tem que questionar essa verdade, né? Então a ousadia está justamente aí. Que saberes são esses que vão sendo disseminados, vão sendo difundidos, e quais são as suas relações efetivas, por exemplo, com a sociedade como um todo. E por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente fala de interdisciplinaridade, eu vou mostrar a vocês mais adiante, um aspecto fundamental dela diz respeito a uma questão política que tem a ver com os processos de integração, que é o quê? Que é como que eu integro aquele conhecimento que é produzido no âmbito da ciência, que a gente aprende na universidade, e que depois a gente leva isso para a sala de aula, para a gente poder pensar essa relação com o campo social das pessoas que estão envolvidas no processo. E daí essa necessidade de fazer sempre esse questionamento, porque a integração ela só é feita efetivamente quando a gente consegue envolver os sujeitos, né? E aí você começa a perceber que essa ciência ela nunca foi neutra. Essa ciência ela tem um caráter fundamental, que é o seu caráter político, e é nesse processo que a gente começa a fazer essas integrações, né? E daí que a gente fala dos aspectos que são epistemológicos e paraxiológicos, né? E aí vem a pergunta: como a interdisciplinaridade ela é definida quando a intenção é formar o professor, né? Dentro dessa pergunta, então, normalmente, a gente encontra, às vezes, uma resposta que aqui a interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas. Essa resposta ela é ampla e, de alguma forma, ela não fundamenta as práticas interdisciplinares. E uma coisa que é importante a gente começar a compreender também é que, quando nós falamos dessa interdisciplinaridade, nós não temos necessariamente um conteúdo em específico. A interdisciplinaridade ela diz muito mais a relação, ela tem muito mais relação, ela diz muito mais sobre uma prática efetiva dos sujeitos que estão envolvidos nos processos de constituição de conhecimento do que necessariamente de algum conteúdo específico para a gente poder ensinar. No caso aqui, a gente está pensando em filosofia e interdisciplinaridade, então aqui a gente, de alguma forma, já está elegendo algum tipo de conteúdo, algum tipo de conhecimento, né? Para poder servir como base para a gente promover, a partir disso aí, nesses processos de integração, essa interdisciplinaridade. Mas, em geral, ela não existe
Não existe um conteúdo da interdisciplinaridade. Por isso que a gente fala muito mais enquanto prática. E aí, enquanto prática, é importante que a gente tenha em mente justamente quais são os nossos objetivos, quais são as nossas propostas, e dentro desses objetivos e propostas, um elemento fundamental para ser colocado é, sobretudo, os processos avaliativos, que às vezes a gente deixa de lado quando a gente trata de fazer determinadas discussões que têm a ver com os processos de formação, que é a avaliação. Então, a avaliação ela é importante no aspecto de que ela, de alguma forma, vai se constituir enquanto um instrumento de verificação de uma determinada aprendizagem, ou de ter ou não alcançado um determinado objetivo. E foi por isso que eu falei, logo no início, que é importante para a gente poder pensar nessa discussão e nessa relação entre interdisciplinaridade e filosofia, é importante a gente falar sobre o que é que a gente está também entendendo como filosofia. Por isso eu falei que da necessidade da gente pensar no ensino, nos conteúdos e nessas práticas. Porque, em geral, quando a gente pensa na filosofia, e quando a gente pensa na filosofia, na nossa formação como um todo, pelo menos de maneira hegemônica, a despeito do que tem sido feito nos dias de hoje como revisão, e agora também com outros olhares para outras filosofias, o que nós temos normalmente aí é a aplicação de um conhecimento que é um conhecimento tradicional, que é a filosofia ocidental, né? E aí a avaliação ela é importante por quê? Porque, veja, o que a gente pretende quando a gente institui, ou que a gente trabalha com filosofia numa sala de ensino médio, ou na educação básica como um todo, no ensino fundamental, mas sobretudo no ensino médio? O que a gente pretende? É formar, por exemplo, ou dar conteúdos específicos para os estudantes, para eles fazerem uma prova. Que prova é essa? Provavelmente o Enem. Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente retira muito do papel, da importância da filosofia e do filosofar. E por que eu estou dizendo isso? E aí eu vou falar agora um pouco da minha prática, né, de quando eu era professor da educação básica no ensino de filosofia. Nós não tínhamos ainda uma cobrança efetiva do Enem na sala de aula. Não existia muitas questões. Isso lá no ano de 2000, 2001, 2002, né? Só depois é que o Enem ele vai se consolidar e aí sim passa a ter um campo filosófico naquelas provas. E aí, veja, quando isso não existia, e eu era professor da educação básica, eu me sentia livre. Eu falava que era o momento em que a gente poderia escolher o como trabalhar e o que trabalhar. E hoje, quando você começa a atrelar a filosofia a alguns processos de avaliação, então você começa a fazer uma amarra, porque você agora vai fazer um trabalho que tem que ser direcionado. Então, assim, eu lembro que quando eu já estava dando aula na UFRB, que alguns outros alunos faziam Enem, depois falavam comigo, eles diziam assim: professor, caiu muito de filosofia política, foi Thomas Hobbes na prova, caiu ética, falaram de Kant, quer dizer, você vai amarrando, e vai amarrando nessa perspectiva de uma filosofia que é a filosofia canônica ocidental. Por isso que eu falei, né? O que a gente quer com filosofia, o que a gente quer com filosofia no sentido daquilo que a gente considera como filosofia, para poder, inclusive, pensar esse filosofar. E por isso que eu disse que, na minha concepção, quando eu penso em filosofia, eu penso ela como sendo esse exercício do ócio, né? Que seria o quê? Um movimento mesmo de exercício da liberdade, né? De uma liberdade de pensamento. Aquilo que se fazia na Grécia Antiga, na escolê, né? Na escola, nesse tempo livre, que é esse momento de aprendizado. E que a gente está perdendo isso, a gente já perdeu de alguma forma, né? Perdeu justamente por conta dessas perspectivas e dos objetivos que vão sendo traçados a partir dos mecanismos de avaliação, né? Então, quando você faz, por exemplo, um ENAD, né, que é um exame, você está ali amarrando, de alguma forma, o modo com o qual os estudantes e o currículo que está sendo implementado na instituição tem que atender a determinadas demandas para você poder dar conta, no mínimo, daquilo que está sendo pedido. Isso não significa dizer que eu não estou querendo colocar isso aqui como sendo bom ou ruim. Eu estou deixando aí para que vocês façam esse julgamento.
certo? Mas eu estou falando sobre o grau, né, que a gente poderia ter, talvez, um grau maior de liberdade, e isso vai se perdendo. Por quê? E aí, fazendo essa discussão com a interdisciplinaridade também. Porque essa educação, ela é muito mais uma educação voltada para a formação. Uma educação para a formação é uma educação que privilegia, de alguma maneira, muito mais a memória, a repetição e a transmissão de conhecimentos que são canônicos. Você forma. É diferente daquilo que a gente vai encontrar como sendo uma educação para transformação, que aí sim pressupõe, para além de uma formação, uma mudança. Né? Tem a ver justamente com a possibilidade de você abrir outros campos, né? Você abrir, ter uma abertura para você poder pensar justamente nessa questão que eu estava falando sobre um filosofar enquanto exercício do ócio num tempo que é mais livre, sem essas amarras. Uma educação para transformação é justamente essa educação que vai envolver sujeitos diversos. A forma como a gente vem trabalhando essa educação para formação, ela é um tipo de mecanismo que está no campo dessa reprodução. Então, quando você pensa na avaliação, é uma espécie de memorização daquilo que foi dado. Não há necessariamente uma postura de desenvolvimento que requeira, por exemplo, uma crítica, ou até mesmo a emissão de uma determinada opinião, mas sim a constatação de algo que já foi dado e a gente quer saber como que aquele aprendizado foi feito, né? Se aquilo ali foi alcançado enquanto objetivo. E aí, quando a gente pensa na interdisciplinaridade, não importa necessariamente o objetivo, você pode até traçar o objetivo. O que importa na interdisciplinaridade é muito mais o processo, é o como você faz. Porque nesse como você faz, você vai dando essas aberturas. Né? E nesse processo dessas aberturas, você consegue, então, inclusive, ressignificar o objetivo. Se você traça um objetivo que é legítimo para você pensar uma determinada prática, pode ser que no contexto da realidade, na ocasião, efetivamente, talvez aquele objetivo possa requeira uma mudança. E essa mudança, ela também pode sugerir uma mudança de método, né? E aí, quando você vai pensando nisso, você está vendo, você começa a perceber da necessidade dessa abertura, que muitas pessoas não têm, justamente porque nos processos de disciplinarização, que é baseado nessa ciência tradicional, de sujeito, objeto e conhecimento produzido, essa coisa que é mais estanque, relação de causa e efeito, então as coisas já estão dadas dentro de um ordenamento que é um ordenamento conceitual, um ordenamento que é previsível, que nos dá uma certa segurança sobre o mundo. E aí, diante da adversidade da realidade, muitas vezes a gente não consegue trabalhar com aquilo justamente porque foge do padrão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente poder pensar em interdisciplinaridade. Participando recentemente de um evento sobre currículo, e a gente viu modelos híbridos aí agora em evidência e viu também a questão do ensino remoto, foi feita uma pesquisa com estudantes sobre aqui, o que mais provocava medo, né? O que mais assolava, o que mais tocava esses estudantes de escolas públicas. Isso numa região de São Paulo. E aí a gente está no contexto do Covid, da morte. E o que foi que esses estudantes responderam? O que mais dava medo era o racismo. Reparem, quer dizer, você está no contexto de uma crise sanitária, de uma crise econômica, mas a maior preocupação dessas pessoas era o quê? O racismo. Quer dizer, a gente tem que saber como a gente vai englobar isso como uma questão fundamental, porque diz respeito justamente a esse outro sujeito que tem voz e que a gente negligencia. Por isso que eu estou falando. No conhecimento tradicional, que você tem sujeito, objeto, conhecimento, você vai com uma coisa pronta e você não está interessado em saber o que aquela pessoa está pensando. Numa perspectiva interdisciplinar, você começa a enxergar aquela pessoa, aquele sujeito, não só como um sujeito de conhecimento, mas como um sujeito político. E enquanto sujeito político, ele deixa de ser só esse sujeito de conhecimento, que na ciência é neutro, e a gente sabe que não é neutro, mas a gente diz que ele é neutro, ou se pretensamente se coloca como neutro, mas que na realidade ele é político. Então, posso dar outros exemplos. Hoje está se discutindo muito sobre a economia de dados, e está falando sobre a questão dos dados, está se falando sobre a internet. Os aplicativos são racistas. As pessoas estão verificando isso. O modo como o algoritmo trabalha é dentro de uma lógica de quem criou o algoritmo, que vai fazer perpetuar um modelo de branquitude.
mas as pessoas não vão conseguir enxergar isso se a gente, lógico, não tiver essa abertura. E aí a gente começa a entender que esses conhecimentos produzidos, como que essas coisas todas estão dentro de outras lógicas que perpassam a constituição de saberes que aparecem como sendo neutros e que, na verdade, não são neutros, possuem sentido políticos porque, inclusive, interfere diretamente na vida das pessoas. A interdisciplinaridade ela só vai existir no momento em que a gente começa a considerar a existência desses outros sujeitos. Por isso que eu insisto na necessidade da integração. Eu estou frisando essa palavra está no livro de Ivani Fazenda, de integrar, porque é integrar justamente esses saberes que são tidos como válidos científicos à realidade social das pessoas, que é o que nós não fazemos. Muitas vezes as pessoas confundem a interdisciplinaridade apenas dentro do seu processo de interação. Olha a diferença. Quando eu integro, eu estou integrando sujeitos diversos, sujeitos que são sujeitos políticos, reconheço as suas singularidades, as suas diversidades, eu integro isso dentro de um campo social maior. Muitas vezes as pessoas fazem trabalhos de interação, que é o quê? Junta 3 disciplinas, 4 componentes curriculares e diz que está fazendo interdisciplinaridade. Só que o que ela está fazendo? Está inteirando, está colocando no mesmo conjunto uma série de componentes, mas não está fazendo o processo fundamental, que é justamente mostrar como que aquilo diz respeito à existência mesmo das pessoas. Para pensar em como resolver esse problema, foi que eu comecei a desenvolver esse conceito de subjetividades compartilhadas. Por quê? Porque a ideia de você reconhecer a subjetividade e que essas subjetividades são subjetividades estratégicas e que elas, por sua vez, são subjetividades que podem e devem ser compartilhadas. Não significa dizer que a gente compartilhe todo. Significa dizer que a gente tem acesso a uma parte dela. Mas reconhecendo isso, eu começo a reconhecer, inclusive, quais são as minhas limitações enquanto sujeito de conhecimento, enquanto professor, para saber como que eu vou atuar no campo junto com os outros. E aí, a gente aí sim começar a promover uma prática que seja efetivamente interdisciplinar. Então, nós temos muitas vezes definições que são amplas, mas não dão conta daquilo que é interdisciplinaridade, porque não integra nada. Pode ter até uma interação, que é o que a gente chama de um aspecto interno. Isso eu vou passar aqui mais adiante. Diz respeito a esse aspecto interno. Aí é citado, né, essa discussão sobre interdisciplinaridade e formação de professor. Você tem 2 ordens distintas. Uma ordenação que a gente chama de ordenação científica e outra que é a social. Essa ordenação científica é isso que eu estava falando para vocês. Como que internamente os componentes, as disciplinas estão sendo utilizadas. E a ordenação social é como que você faz essa ligação com o que está fora da academia. Então, o que é essa ordenação científica? Essa ordenação científica ela diz respeito a esses saberes científicos na formação de professores. O que é importante a gente analisar? Como eu tinha dito a vocês em determinado momento, quando a gente pensa na nossa formação e nos nossos currículos, você começa a perceber que existe uma hierarquia daquilo que importa mais e importa menos. Vou dar outro exemplo. Vejam, por exemplo, as recentes reformas feitas no campo da educação, desde o ensino médio e a BNCC Formação, enfim, tudo isso que vem sendo feito recentemente. Você tem uma hierarquia. O que é importante? Né? Agora, a questão é, se a gente está pensando em sujeitos, a gente tem que depois se perguntar, importante para quem? Nas reformas recentes, a gente vê uma priorização, sobretudo, dos ensinos de matemática e de linguagem, notadamente a língua portuguesa. Aí depois vem as outras. Mas, enfim, você vai estabelecendo a hierarquia daquilo, o que é relevante e o que não é. Mesma coisa está nas reformulações curriculares. Recentemente, eu acho que o próprio programa de filosofia da UFRB aprovou as reformas curriculares, né? Está fazendo essas reformas, mas no momento de debate e discutir, sempre vem as questões, o que é importante se colocar ali para garantir que o estudante tenha um mínimo de formação filosófica dentro de um determinado aspecto daquilo que a gente concebe como sendo a filosofia. Então, envolve essas questões todas, né? Da hierarquia
O que é que importa mais e importa menos? Como que isso vai sendo visto? Então importa estudar a história da filosofia. Então tem que ter história da filosofia 1, 2, 3 e 4. Importa estudar determinados temas que são mais relevantes. Ética, estética, filosofia da linguagem, filosofia política, né? E outras tantas coisas. Então, na hora que você começa a analisar, onde foi que isso foi construído? A mesma coisa vai estar lá no campo da educação básica e do ensino fundamental como um todo. Você tem as hierarquias. Quem aqui já foi professor e já participou de conselhos de classe? Eu já fui, e aí depois mudaram por causa da minha postura. Uma vez no conselho de classe, uma professora fez assim: o aluno perdeu em 2 disciplinas. Perdeu em matemática, geografia. Aí eu falei, não, professora, perdeu em matemática, geografia e filosofia. Portanto, perdeu em 3. Ela fez assim, a vice-diretora, coordenando, ela fez assim, filosofia não conta. Aí eu falei, então a senhora jogou todo o meu trabalho fora, já que filosofia não conta, eu vou me levantar dessa mesa e não participo mais do conselho, já que filosofia não conta. Aí foi um rebu danado. Ela pediu desculpas, né? E ela viu que filosofia conta sim. E nessa escola que eu trabalhei, eu era o melhor professor de filosofia da educação básica dessa cidade, que é a Feira de Santana, né? O melhor mesmo, porque também só tinha eu concursado como professor da educação do ensino médio, só depois foi que apareceram outras vagas, então eu podia dizer que era o melhor porque era o único, né? E aí, eu estou falando isso para vocês analisarem como é que a filosofia ela é tratada nesse campo hierárquico, quando a gente pensa na educação básica, vocês estão no PIBID, não é isso? A gente está falando aqui justamente de iniciação à docência. Então, como é que ela é analisada e como é que a gente tem que, eu penso, né, que a gente tem que se portar. A gente tem que fazer valer também as nossas posturas, né? E aí, essa hierarquia, ela é fundamental para a gente poder pensar o que é que vai ser privilegiado. E aí questionar essa situação, esse lugar de privilégio. Então, eu estou questionando aqui várias coisas. O currículo, e já questionei desde o início que filosofia é essa que a gente está trabalhando. E aí é importante a gente pensar em motivações para novas epistemologias, né? E romper com as fronteiras existenciais. Daí a necessidade de ousadia que foi colocado lá em cima. Nós, muitas vezes, não fazemos esse rompimento. Por que nós não fazemos? Sobretudo quando a gente está em sala de aula, e principalmente na educação básica. E se for em ensino privado, a coisa se fecha mais ainda. Por que nós não fazemos? Normalmente, nós nos tornamos reféns de livros didáticos. Nós normalmente nos tornamos reprodutores, transmissores de um conhecimento que está ali, pronto, acabado e canonizado. Quando eu comecei a dar aula no ensino médio, não existia livro doado para as escolas. Como livro que se coloca de matemática, física, química, não tinha. O que eu dizia naquela época que era importante justamente porque me permitia trabalhar de uma forma mais livre. Mas depois começou-se a ter também o livro didático da filosofia, né? E aí existe um plano nacional do livro didático que são entregues. Isso vai reconfigurar esse ensino de alguma forma. Porque se antes você poderia elaborar os conteúdos de acordo com o contexto e com os momentos que a gente estava vivendo, né? Você poderia elaborar ali. Eu lembro que eu fazia discussões com Platão para poder falar de situações que tinham a ver com a música baiana. Então, eu levava o texto lá do banquete, selecionava partes, e ali eu vinha pegando aquilo para poder criar uma situação, problema, e discutir filosoficamente determinados, né, conceitos, determinadas posturas, para fazer com que os estudantes ali elaborassem seus pensamentos. Depois disso, não. Por quê? Porque você vai fechando. Eu tenho o Enem que pede a prova, eu já tenho um livro didático que dá conta daquele conteúdo, e as coisas começam a ser cobradas dentro de determinados parâmetros. Então, é importante a gente ter essas motivações para essas novas epistemologias. Particularmente, eu falo da necessidade da gente pensar em epistemologias que sejam restaurativas. O que eu estou chamando de epistemologias restaurativas? São epistemologias que ressignifiquem todos os parâmetros que nós temos enquanto epistemologia, visando, sobretudo, muitas outras epistemologias que foram silenciadas e apagadas. Daí a noção de restaurar, de recuperar. A gente não pode, pensando em interdisciplinaridade,
jogar as disciplinas para fora, não se trata disso. E pensar que o conhecimento interdisciplinar é aquele que deve ser valorizado. Não, a gente vai precisar, inclusive, de todas as disciplinas. Vai precisar de tudo isso. A interdisciplinaridade não significa a exclusão da disciplinaridade, entendeu? Então, a gente precisa reconfigurar essas relações todas, pensando, sobretudo, nessas hierarquias. E aí, a gente passa a ter essa incorporação de práticas que exige um posicionamento diferenciado, que aí você vai encontrar lá, é um saber, né? Essa capacidade de abstração também. Esse posicionamento diferenciado tem a ver com uma série de coisas. No primeiro delas, eu falo sempre da necessidade de um saber e de um tipo de conhecimento que seja incorporado. Por que eu falo de um saber e de um tipo de conhecimento que seja incorporado? Porque corpo, ele é fundamental nos processos de aprendizagem. No entanto, toda a tradição do pensamento que nós temos e o modo com o qual são feitas determinadas práticas de ensino nas salas de aula, elas são sempre práticas onde você tem um privilégio da razão em detrimento do corpo. Nós ficamos discutindo sempre no campo de uma abstração. É por isso que muitas vezes há uma dificuldade de aprendizagem, sobretudo se a gente pensa na educação básica e no ensino fundamental, porque exige um nível de abstração tão alto e as pessoas ainda estão dentro de uma realidade muito mais concreta e que ela não consegue fazer determinadas associações, né? Hoje, estão falando em muitas metodologias ativas. Eu não sei assim bem como falar dessas metodologias, mas eles estão apresentando várias aí, né? Tem um método, por exemplo, que eles chamam método Maker, chama M-A-K-E-R, Maker, que eu acho que se lê assim em inglês, que é o faça você mesmo, né? É um método mãos na massa. Eu acho, eu sempre, quando eu coloco aqui, pessoal, assim, quando eu acho, eu penso, é porque é uma opinião minha. E enquanto opinião, portanto, vocês não precisam estar considerando, não que precisem considerar qualquer coisa que tenha dito até aqui agora. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, né? Por que precisa ter um pouco de cuidado com isso? Porque, às vezes, eu vejo um campo de reprodução, na verdade, das salas de aula e das escolas como um todo, como pequenas oficinas, onde você está formando a classe trabalhadora, onde você está formando um monte de gente que tem que atender determinadas lógicas que são lógicas individualistas, do faça você mesmo, né? Enfim, que vai se reproduzir mais tarde, por exemplo, num projeto taylorista, né? de relação, onde os indivíduos vão fazer sozinhos, podem até trabalhar em grupos, porque existem outras metodologias também nesse sentido, né? Tem uma outra que eles chamam de TBL, quando eu lembrar que o que significa, eu falo para vocês, mas que é de trabalho em grupo, né? Com linguagens também, mas que todas elas têm a ver com essa lógica do estar com o tempo ocupado e desse tempo para você estar sempre produzindo algo, se não sozinho, pelo menos em grupo. Quer dizer, até que ponto a gente pode pensar, por exemplo, como que fica as práticas mais de liberdade. Tem um livro que eu estou lendo recentemente, isso também muito por causa da minha tese, que chama Tempo Livre e Recreação. E nesse livro, esse professor, que o nome dele é Pablo Weissmann, ele é, salvo engano, argentino, apesar do sobrenome Weissmann, sim, mas enfim. E ele vai falar dessa necessidade, por exemplo, de como o recreio nas escolas, ou seja, o intervalo, é justamente um momento de maior criatividade, porque as pessoas estão libertas de determinadas amarras que estão dentro da sala de aula. É como as pessoas podem se expressar de uma forma mais livre, né? E aí eu estou salientando esse momento justamente para a gente poder pensar justamente na questão da interdisciplinaridade nesses outros aspectos. Então, pronto. Então, fechando aqui esse primeiro momento, né, que eu estou falando sobre ordenação científica, e aí que tem a ver com esses aspectos que são internos, mas você tem também uma ordenação que é social. E é nessa ordenação social que a gente começa a encontrar a relação entre ciência e sociedade. E aí é importante a gente entender quais são as demandas sociais de uma determinada produção acadêmica, o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Que é aí que entra justamente esse saber fazer. Repare que no outro momento falava aqui de um saber,
né? Aqui a gente está falando de um saber fazer, que é essa capacidade de utilização prática. E aqui não é para a gente pensar a utilização dentro de uma lógica utilitarista, né? Na verdade, a gente está falando, sobretudo, por isso que eu falei há pouco, sobre um saber que seja incorporado, né? Um saber que seja, de alguma forma, algo que tenha a ver com a existência dessas singularidades, que tem a ver com determinadas práticas que são éticas e políticas, né? Tem a ver justamente com uma estética da existência. Por que eu falo isso de estética da existência? Porque na atitude, na prática, você revela um pouco disso. E quem está dizendo isso, eu acredito, não sou eu só, não. Você encontra isso, por exemplo, lá no banquete de Platão, no segundo discurso, quem vai dar, salvo engano, acho que é Pausânidas, ele começa a falar, né, sobre Afrodite. E aí ele diz assim, olha, quando nós falamos de Afrodite, não existe só uma Afrodite. Existem duas. A primeira, a mais velha, filha de Urano, é a mais nobre. E a segunda, a mais nova, é a filha de Zeus com Dione, é a vulgar. Aí ele continua o discurso e diz assim, estou falando isso aqui de cabeça, gente, se eu errar um nome, depois vocês olham lá e corrijam. Mas ele diz assim, o que é que nós estamos fazendo aqui agora? Então, por exemplo, o que é que nós aqui estamos fazendo nessa sala aqui agora, essa sala virtual? Mas lá no banquete ele diz, o que é que nós estamos fazendo? Ele diz, nós estamos bebendo, nós estamos comendo, nós estamos dançando. Ele continua, beber, comer e dançar em si não é belo nem vulgar. Mas o modo como você bebe pode ser belo ou vulgar. Ou seja, o modo como se bebe pode ser Afrodite, nobre, Urânia, ou pode ser vulgar, Dione, ou Afrodite. Quer dizer, o que é que está falando? Da atitude, do gesto, da postura, a beleza daquilo. E é essa ação que é bela que vai revelar uma ação que é boa. Não é? Então, é nessa prática que a gente está falando, de uma existência estética. Então, quando a gente faz algo, a nossa postura, o modo com o qual a gente trabalha, aquilo ali também, e por isso que eu falei da incorporação, tudo isso diz respeito justamente a uma estética da existência, que educa, que ensina, que exemplifica, né? E daí essa questão, né, de um ordenamento social que tem que ser incorporado para a gente poder mostrar como que aquele saber ele tem que estar articulado com o que está acontecendo na existência. E por isso eu citei o exemplo lá daquela pesquisa em que as crianças falavam, os jovens lá, né, diziam que a maior preocupação era o racismo. Existe uma estética de existência aí, de práticas, de modos de uma sociedade que exclui, que a gente tem que estar atento para saber como que determinados saberes, ao instituir uma ciência, como uma epistemologia, né, que instituiu uma ciência como sujeito a objeto, objetificou, por exemplo, esses corpos, essas pessoas. E como que a gente vai continuar ou não rompendo, ou cumprindo, ou dando seguimento, ou promovendo continuidade dessas questões. Por isso, é importante a gente saber, inclusive, da nossa postura, desse saber fazer. E aí, na sequência, a gente passa a discutir essa questão dessa formação e organização de currículo dos professores, né? E aí essa busca por um saber interdisciplinar, que tenha sentido, intencionalidade e que seja também funcional. Sempre que esses conceitos são apresentados, eu queria que vocês não compreendessem esses conceitos dentro de uma lógica mercadológica e mercantilista. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, em uma determinada passagem da República, eu não lembro qual livro, acho que é o próprio livro 7, é colocado a Sócrates, né, sobre a questão da filosofia e para que serve a filosofia, né? E aí ele vai dizer assim, olha, não são os filósofos que têm que procurar a sociedade, porque é um médico, quando o doente está doente, procura um médico. Ele vai fazendo uma alegoria dessa natureza, mas ele quer mostrar
que esse saber filosófico é um saber pelo saber. E sempre que a gente questiona sobre a utilidade, para que serve a filosofia, essa pergunta ela já traz consigo pressupostos ideológicos que têm a ver justamente com a lógica capitalista de uma utilidade para dizer para que serve e que tem que estar dentro de um campo de produção. E esse campo de produção é um campo de produção que tem a ver com a reprodução desse sistema. Produção, reprodução. Então, só me serve aquilo que é útil, o que não for útil, eu jogo fora. Então, quando eu questiono o que é filosofia, se filosofia não serve para nada, então não preciso. Repare que quando a gente falou da hierarquização, em alguma medida, na hierarquização você já começa a reconhecer esses elementos que você possui dentro dessas lógicas de sociedades que são, como a nossa, sociedades capitalistas. Um saber que se propõe interdisciplinar, ele tem que ter, sim, uma intencionalidade, porque o sujeito tem que saber qual é o sentido, ele tem que ter, sim, uma funcionalidade, mas não dentro de uma lógica, de uma compreensão de uma sociedade capitalista. Por quê? Porque se você colocar isso dentro dessa lógica, você vai perder justamente as perspectivas políticas da diversidade e da diferença. Porque você não vai conseguir incluir, você vai ter que excluir, que é assim que funciona essa lógica, né? Que é a lógica da concorrência, é a lógica da indiferença, é a lógica da individualização. E nesse processo, você compromete toda uma teia social. Então, esse sentido, essa intencionalidade, essa funcionalidade, ela está para além desse momento, né? dessa compreensão capitalista. Ela tem que existir enquanto saber, enquanto prática, enquanto característica, enquanto uma perspectiva da interdisciplinaridade, mas, ao mesmo tempo, ela tem que garantir que não seja excludente, que não seja, de alguma forma, exclusiva, né? Mas que consiga abarcar um todo, uma compreensão maior de sociedade que não está dentro de lógicas que são lógicas de reprodução dessas dinâmicas de exclusão social. E aí é necessário fazer algumas ponderações, né? Por exemplo, analisar sempre quais são os pressupostos teóricos que orientam as nossas ações. Quais são os referenciais que nós estamos utilizando? Quem são as pessoas? Quem são os sujeitos? O que é que eu reproduzo na hora que eu estou, por exemplo, numa sala de aula, colocando um saber filosófico como se fosse, por exemplo, neutro? Né? Será que ele é neutro? Que neutralidade é essa? Né? Perceber essa relação desses saberes com tempo e espaço. Há pouco eu dizia a vocês, a pandemia ela mostrou, e é uma característica da interdisciplinaridade, como que o espaço escolar ele tem uma significação, um significado e uma relevância importante para a gente poder pensar a constituição dessas pessoas. Não só porque retira e se torna um momento, vamos falar assim, privilegiado de constituição de saber, mas também, por exemplo, porque as pessoas precisam ir até esse espaço. Então, esse caminhar, ele também é um caminhar estético. Esse caminhar, ele diz respeito a uma percepção de mundo, também uma percepção de paisagem, que é formativo. É formativo porque ele pressupõe encontros e desencontros. Ele pressupõe uma série de possibilidades que vão fazer com que o indivíduo tenha um outro tipo de interação com o mundo e com o contexto no qual ele está situado. Eu não sei se vocês viram, se vocês souberam disso, e aí eu acompanhando uma criança aqui em casa, que é a minha sobrinha, como eu tinha dito, nesse processo de pandemia, recentemente começou a voltar às aulas. O que surgiu no discurso dela, sem que ela percebesse, mas ela falando para mim, eu analisando, de violência, foi muito grande. Das pessoas se incomodarem com a altura dela, das pessoas se incomodarem que o braço dela tem um pouquinho de pelo. Quer dizer, esse encontro corporal com o outro, que só passou a existir do meio do ano, de gente que só se via por tela, vai revelando uma série de outros elementos que a gente não estava conseguindo perceber, justamente por conta dessa noção de tempo e espaço, dessas relações temporais e espaciais. Então, são tempos e espaços que têm que ser envolvidos. Quer dizer, quando você começa esse processo, vamos pensar assim,
desses modelos que foram híbridos, onde a pessoa tem aula aqui, depois tem aula lá, você começa a ver que tem uma integração aí que, quando começa a ser feita, gera conflitos. Então, o que é que a gente tem que fazer, né, nesse campo? A gente tem que pensar como que essas relações elas vão elaborar procedimentos, modos comportamentais que vão depois se refletir nas atitudes e na formação de uma consciência que vai agir sobre esse mundo, né? E é importante a gente ter noção disso, justamente para a gente poder direcionar todas as nossas ações. Eu estou falando aqui de algo que parece assim, um tanto quanto complexo e difícil de se fazer, mas que, na verdade, nós já fazemos no nosso cotidiano. O que precisa ter é a consciência e a clareza desse agir, dessas ações. Por isso eu citei lá essa passagem do banquete de Platão, né? A nossa atitude em si não é bela, não é feia, mas o modo como nós agimos depois vai ser julgado. Pode ser visto como belo ou pode ser visto como feio, certo ou errado. O que a gente está falando aqui é justamente de concepções que vão ser éticas e estéticas, né? E aí é necessário ter essa compreensão entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, né? E aí a gente passa, então, para uma abordagem que é uma abordagem interacional, né? E dentro dessa abordagem interacional, os aspectos que são fundamentais têm a ver justamente com isso que eu estava falando com vocês. Existe uma estética do ato de aprender, né? Existe um espaço do aprender. E não que o espaço de aprender seja exclusivo da escola. Por isso que eu falei do percurso, a casa. Hoje em dia, inclusive, já estão divulgando mais, sobretudo por conta do texto da pandemia, isso foi potencializado, né? Para além daquelas metodologias que eu estava falando para vocês, da Maker e da outra, hoje em dia está se potencializando mais ainda a questão da abertura, né? De uma educação aberta, de uma escola que tem a ver com outras propostas metodológicas que não sejam essas que estejam encerradas nas escolas e nas suas respectivas salas de aula. Então, se fala de uma escolarização aberta, né? Por conta, sobretudo, da utilização da internet, desses mecanismos que nós temos aqui nos dias de hoje, que são lidos como ferramentas, né? Se fala até de uma educação 4.0. Mas repare, isso aqui não é só uma ferramenta, isso aqui também é um instrumento de linguagem, né? Então, ela é uma linguagem. A gente tem que entender, por exemplo, toda a tecnologia como sendo também conhecimento. Então, a gente não pode pensar isso aqui só como ferramenta. E daí o sentido político dessas questões todas. E aí, a gente tem que entender que esse aprendizado, né, essas práticas, elas, justamente por envolver determinados sujeitos e os vários contextos em que esses sujeitos estão envolvidos, se a gente consegue pensar na relação que se mantém com a questão não só de um saber racionalizado, né, mas de uma questão de sujeitos que são todos eles atores sociais e atores que são políticos, que eu venho frisando esse papel, a gente vai começar a perceber que existe uma intuição no ato de aprender, né? A gente começa a analisar, sobretudo, as dimensões que possuem uma importância que são simbólicas. Então, essa educação ela deixa de ser aquela educação pura e simples, como sendo uma valorização da razão em detrimento de um corpo, e passa a ser uma educação incorporada dentro de práticas que são não só racionais, mas são também afetivas, né? E aí, essa importante relação simbólica. Então, existe um conceito de interdisciplinaridade dado? Não necessariamente, né? Esse conceito, por sua vez, apesar de não existir assim, um conceito de interdisciplinaridade, é isso, porque você sempre vai estar trabalhando com o que é amplo e o que é muito restrito, a gente tem essa prática. Então, ela é, na verdade, uma prática empírica. São práticas que têm que ser históricas e que têm que ser culturalmente contextualizadas. E aí a gente tem que pensar que a gente está discutindo aqui interdisciplinaridade, eu estava falando aqui basicamente de uma interdisciplinaridade que ela é muito mais escolar, né? Ela tem a ver com essa formação. Eu estou tentando sempre fazer a ponte com a formação
do professor, mas existe também essa interdisciplinaridade que é científica. E aí a gente vai encontrar as diferenças entre um e outro. Então, a interdisciplinaridade escolar, ela tem uma perspectiva que é educativa, né? Que são esses elementos todos que estão ligados ao currículo, à didática e às práticas pedagógicas, né? Elas visam também habilidades e técnicas que têm a ver com esses processos de aprendizagem e visa essa integração, essa interdisciplinaridade escolar. Durante muito tempo se falava em transposição de conhecimento. Hoje em dia, a própria pedagogia já fez uma mudança, eu não sei mais, eu esqueci o nome que se utiliza, hoje nos fala mais de transpor, que não é simplesmente transpor, não pode ser só isso. Tem que ser um processo mesmo de constituição de conhecimento, né? De partilha entre sujeitos. Como eu falo a todo momento aqui de sujeitos, eu retomo essa ideia para falar, sobretudo, né, da necessidade do reconhecimento desses outros sujeitos, da necessidade da gente poder pensar e ter empatia, né, de uma relação que envolva essa questão de uma alteridade para a gente poder ressignificar as nossas práticas em sala de aula e tentar romper com o modelo vigente, que é esse modelo do sujeito professor e o objeto aluno, que é o modelo científico tradicional, sujeito-objeto, que é esse modelo de explicação, causa e efeito. Romper com isso para poder promover a integração, e aí a proposta é que a gente saia de uma perspectiva que seja meramente explicativa, causa e efeito, é assim que funciona, acabou, para uma perspectiva que seja compreensiva. Dentro dessa perspectiva compreensiva, eu amplio o leque e o reconhecimento, sobretudo, das singularidades, das suas diversidades, das diferenças, que é uma coisa que normalmente não se faz. E aí, quando a gente começa a falar dessa integração, interdisciplinaridade, e eu já tinha adiantado um pouco isso já lá no início da fala e na nossa conversa, essa integração é essa característica da interdisciplinaridade que tem essa ordem externa, que a gente tem que analisar enquanto condições dos possíveis. E a interação é isso de ordem interna, que tem a ver muitas vezes só com as finalidades ali daqueles componentes, né? Isso no processo de discussão de uma interdisciplinaridade escolar, que é o que a gente está meio que trabalhando aqui. E aí pensar na filosofia enquanto esse momento propício, aquele espaço-tempo, né, de um exercício do ócio, é a gente poder utilizar, eu penso assim, né, aquele momento como a prática reflexiva daquelas existências, né, um momento mesmo para o filosofar, o que eu acho que tem sido muito complicado e muito difícil, principalmente porque o atendimento às questões que estão ligadas à avaliação, como eu falei anteriormente. Nós precisamos, eu penso também assim, precisamos ressignificar e pensar o que são e o que é a avaliação. E aí, um outro ponto importante é que não existe interdisciplinaridade se a gente não fizer pesquisa. Eu não tenho como pensar em perspectivas interdisciplinares, de interdisciplinaridade, se a minha prática ela é exclusiva. Se eu volto só para um determinado assunto, eu só vou tratar daquilo, né? Eu tenho que, de alguma forma, abrir um leque de possibilidades. Quando eu falo eu aqui, agora eu estou colocando na condição da gente de sujeito enquanto professor, porque a despeito da relação não dever ser uma relação mais vertical, né? Ela deveria ser uma relação mais horizontal, o professor ainda acaba sendo, nos dias de hoje, esse sujeito, esse ator fundamental e importante nos processos educacionais. E eu acho isso relevante. E por que eu acho isso relevante? Porque isso mostra uma série de coisas que diz respeito ao nosso papel enquanto educadores, enquanto professores, na educação como um todo, né? Seja educação básica, ensino superior. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o contato, né? É o encontro do diálogo vivo, da produção de saberes. Porque, vejam, se a gente não
possuísse um diferencial em relação à forma como são dados outros mecanismos, outros instrumentos para a gente poder adquirir conhecimento, o professor seria desnecessário. Você poderia, sei lá, gravar aulas e aquilo ali ficaria se reproduzindo ad eterno, não precisaria de mais ninguém. Mas é isso aí que está, e é nisso aí que reside um pouco a própria filosofia, né? A importância do debate e do diálogo. Infelizmente, aqui só eu estou falando, eu acredito que se fosse uma sala ao vivo, as pessoas já teriam interrompido por diversas vezes. Mas o diálogo ele é fundamental nesse sentido, né? E isso está presente lá também na filosofia, desde Platão, e é assim que ela surge, a despeito de ser atrelado à escrita, que é uma forma de literatura, mas é o diálogo que está ali presente. E por que isso é frisado? Por que o diálogo é frisado? Porque o diálogo é presente e vivo. O diálogo ele não é um texto que está ali parado, em que a pessoa lê e interpreta muitas vezes ao seu modo. O diálogo ele pressupõe justamente o debate. E isso é uma característica fundamental da filosofia, que tem a ver justamente com aquilo que é específico do mundo grego e que chega nos dias de hoje, que inclusive está sendo questionado. Mas é que a tomada de uma decisão passa a ser feita a partir de um debate que tem a ver justamente com o diálogo. Não é a assunção de uma postura que tem a ver com um conhecimento prévio estabelecido, o qual eu vou simplesmente reproduzir ou acatar como devoção. Por isso, lá no início, eu falei, gente, a filosofia surge de alguma forma, com o rompimento daquilo que era tido como religião, o mito. Ela rompe com isso. Ou seja, a verdade passa a ser agora fruto de um processo de argumentação. Eu não posso assumir uma verdade desde que não seja dentro de uma lógica. Isso nessa filosofia. As pessoas podem assumir e acreditar no que quiserem. Estou falando isso aqui para deixar o campo aberto. Mas essa característica dessa racionalidade, nesse aspecto, ela é fundamental, porque ela institui aquilo que eu estou chamando do lugar do debate. E eu faço essa contraposição aqui assim, porque eu acho que é importante a gente ressignificar e restaurar, nas epistemologias restaurativas, o lugar do debate. O que é que isso significa? Existem hoje em dia várias concepções de filosofia. Ok, e bom que seja assim, é bom, é importante, mas não podemos perder o lugar do debate. Então, se existe, por exemplo, um lugar de fala, o lugar de fala é fundamental justamente para trazer à cena determinados sujeitos que foram invisibilizados, pessoas que foram excluídas e dentro de uma lógica de violência, que é essa lógica que eu volto a dizer que é a lógica da exclusão do capital, né? De um sistema daquilo que se utiliza do outro enquanto meio para adquirir um determinado fim, é isso, né? Então é importante, mas é importante também o lugar do debate, o lugar da discussão. A filosofia surge assim, e aí o campo da filosofia dentro do ensino, eu entendo, né? Que tem que ser justamente esse momento desse exercício da liberdade de pensamento, né? Que é esse filosofar, esse momento que se faz no lugar do debate, e não só num lugar de imposição ou de colocação de uma única visão de mundo como sendo verdadeira. É por isso que hoje a gente está falando, inclusive, de pluriversidade, né? O Henrique Dúcio, que vai trabalhar com uma filosofia na América Latina, ele já fala dessa pluriversidade. Outros autores vão falar sobre epistemologias, desobediência epistêmica, né? Isso também é importante, né? A gente precisa também desobedecer em alguns momentos. Eu acho esses indicativos, esses caminhos muito férteis, né? Para a gente poder pensar uma série de coisas. E aí, essa pesquisa interdisciplinar, ela tem que ser feita com base justamente no modo em que você consiga contemplar, de alguma forma, os diversos sujeitos envolvidos, que é um processo mesmo de legitimação de conflitos.
característico do quê? Da democracia, característico da praça pública, da ágora, característica do lugar do debate, né? E daí a necessidade de diversas abordagens em torno de um mesmo objeto. Às vezes, para a gente poder pensar sobre a interdisciplinaridade, pensar como isso deve ser feito, a gente pode partir de uma questão que é a situação-problema, que é o que a gente encontra lá em Paulo Freire, né? Esqueci o título da obra, na educação como forma de libertação, enfim. E aí, essa situação-problema é aquilo que gera o questionamento. Eu acho que é importante a gente ter isso, né? Por exemplo, quando eu comecei a falar aqui sobre essa relação entre filosofia e interdisciplinaridade, questionar que filosofia é essa, é colocar um problema. Qual é a filosofia que a gente está querendo pensar? Qual a filosofia que a gente está querendo discutir para a gente poder pensar em que perspectiva ela é ou não, ou pode ser interdisciplinar? Como que a gente pode fazer com que essa filosofia consiga alcançar determinados espaços, determinados lugares, determinadas pessoas, né? Como que isso, e qual a importância disso, a relevância disso. E entender que fazer isso muitas vezes, ter que reconhecer a complexidade dessa relação. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem ou não fazem uma prática interdisciplinar. Porque fazer uma prática e ter uma prática interdisciplinar envolve uma série de sujeitos, sobretudo sujeitos que são políticos. Se a gente pensa, por exemplo, na interação de componentes curriculares diversos, que tem professores diversos, esses professores eles precisam estar predispostos a isso. Significa eles terem que romper, muitas vezes, uma barreira, ter que romper com determinados limites que têm a ver com o seu campo de conhecimento, que aí, às vezes, as pessoas não estão dispostas a fazer isso, entende? E por isso que a questão ela é também uma questão de postura, que é uma questão política, não é só do sujeito enquanto sujeito de conhecimento, mas é um sujeito que é um sujeito político. E aí há muitas vezes, por conta disso, uma necessidade de redefinição de projetos, né? Tanto se você conseguir implementar práticas que são interdisciplinares, quanto se você está querendo fazer isso, ou se você não fez. Por que essa redefinição de projetos? Porque você pode chegar na sala de aula, hoje em dia principalmente, né? A gente pode chegar hoje na sala de aula onde os estudantes, aí agora aqui mais no ensino da educação superior, onde os estudantes, às vezes, já trazem consigo um legado e uma postura política muito mais firme diante da vida. E na hora que você apresenta uma proposta que vem lá nas ementas e nos programas dos currículos, o estudante pode, às vezes, naquele momento, porque lembre-se, pelo menos de forma legal e como é instituído, os programas são apresentados nos colegiados, etc., mas são levados também para os estudantes e na primeira semana de aula aquilo é discutido, ou em tese deveria ser feito assim. Ali pode ocorrer um momento de uma necessidade de redefinição daquele projeto, justamente por quê? Porque vão aparecendo outras demandas. Isso é o que diz respeito àquela característica prática mesmo, né? Então, você idealiza algo, objetifica, cria aquilo, mas na hora que vai para o contexto pode exigir de você uma outra postura. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer esse tipo de redirecionamento. E aí, a gente tem que pensar nessa interdisciplinaridade na formação profissional, né? Como que se desenvolve determinadas competências, a necessidade de uma conjugação de saberes que sejam disciplinares, saberes das experiências técnicos e teóricos. A gente faz aqui a separação de técnicos e teóricos para poder atender a uma ordem conceitual vigente, né? Mas, na prática, pelo menos nas discussões filosóficas, isso você já faz de maneira conjunta, né? Essa praxis, né? Então, você tem que pensar numa praxis. Por isso a gente fala de integração dinâmica sem linearidade ou hierarquização, o que é muito difícil. O que é muito difícil, esses processos de integração dinâmica e sem essa linearidade, justamente porque quando a gente discute currículo, como eu tinha colocado anteriormente, você tem sim contextos que são hierarquizantes. A própria prática da gente no processo de formação, a gente vai determinando aquilo que é ou não
mais importante, né? E aí, já começando aqui a finalizar esse momento aqui, para a gente depois abrir aqui para um debate, né? Essa formação interdisciplinar de professores, ela tem sido revista também, né? Justamente porque, como a gente não fala necessariamente de um conteúdo, a interdisciplinaridade não é um conteúdo que se ensina, mas é uma prática, se pensa muito como é que ela poderia funcionar. Aí é uma proposição da Ivani Fazenda, já no final do seu trabalho, do seu livro, que ela fala de algo que seja circundisciplinar. Ela está querendo mostrar que essa interdisciplinaridade ela tem que romper com essa noção. Eu tento fazer isso quando eu elaboro o meu trabalho dentro das coisas que eu falo sobre educação, mostrando que talvez um caminho para a gente pensar a interdisciplinaridade seja ressignificação dos sujeitos em processo. E ressignificar esses sujeitos em processos é justamente a valorização ou o reconhecimento da existência desse outro enquanto sujeito político, enquanto portador de uma subjetividade que eu chamo de subjetividade que é compartilhada. Né? E é essa subjetividade compartilhada que aparece. Não significa dizer que é toda ela a subjetividade do indivíduo, mas é essa que aparece, aquela que ele traz à cena, aquele que ele traz na sua expressão, né? É aquele que ele traz na sua incorporação, na sua corporeidade, aquele que ele traz na sua fala, nos seus enunciados, nas suas posturas. É essa relação que eu acho que talvez seja o caminho para a gente estar ressignificando as nossas práticas em salas de aula enquanto práticas interdisciplinares. Por quê? Porque a partir dessa relação, aí eu vou pegar uma palavra que eu acho interessante, que está no Gramsci, que ele fala de uma expertise, né? Esse encontro dessas expertises. A expertise como sendo um momento, o lugar, o tempo, o espaço, essa relação. Então, a gente pensa sempre como relação, não como algo estanque. E a ideia de falar de momento é para a ideia de tempo e da ideia de movimento, né? A ideia de movimento, que essa coisa é processo, não pode ser pensado, eu penso assim, não pode ser pensado como se fosse algo estanque, parado ali, mas algo que é dinâmico. Então, é essa relação que talvez seja uma chave de entendimento para a gente poder compreender como vão sendo elaborados o conhecimento e práticas entre os indivíduos que podem ser práticas de interdisciplinaridade, né? É o que mostra, por exemplo, uma subjetividade compartilhada no campo, sei lá, das redes sociais, né? Então, o Instagram serve para isso. A seleção que o indivíduo coloca de fotos tem um propósito porque ele sabe que vai responder ou atender a alguma demanda ou alguma questão, ele sabe o que ele pode gerar no outro, e se ele não sabe, de alguma forma, ele não deixa de estar interagindo assim. E pensar nisso tudo como uma espécie de estrutura que é dialética. Eu não gosto muito dessa palavra dialética, porque ela foi muito vulgarizada. Mas, assim, a dialética aqui, enquanto esse processo mesmo de debate, de diálogo, né? Está presente também lá no mito da caverna, né? Na alegoria da caverna, no livro 7 de Platão. Então, esse diálogo, esse momento de troca, sabe? Essa coisa que está em processo, em construção. E aí, você pode até estabelecer um objetivo, você pode até estabelecer uma meta, o que é importante. A gente precisa fazer, de alguma forma, algumas projeções. Isso não deve inviabilizar projetos que sejam interdisciplinares, certo? Só que mais importante que o produto é o processo. É como que a gente trabalha no processo. Porque, gente, no final das contas, é o processo que fica. É o processo que as pessoas vão aprendendo. A gente vai aprendendo essas metodologias. O que ocorre muitas vezes é que as pessoas perdem essa perspectiva do processo. Às vezes, para exemplificar um pouco essas questões todas, né? Eu falo sempre assim, olha como é que às vezes os alunos se referem aos professores. Às vezes eles nem discutem o conteúdo, eles falam do professor, porque é o processo, é o modo como
aquilo foi constituído na relação que vai estabelecer encontros que podem ser mais ou menos afetivos. E essa afetividade, ela tem que ser considerada na construção desse conhecimento. A gente não pode ver os indivíduos isoladamente como sendo sujeitos racionais, sabe, dicotomizados, em relações como corpo e mente, né? Em relações entre aparência e realidade. É por isso que eu falava de uma perspectiva que é uma perspectiva de compreensão, o que requer uma apreensão fenomenológica mesmo desse processo. Portanto, a gente precisa pensar ou agir, atuar dentro de um campo fenomenológico, né? Dentro de uma relação que seja uma relação do reconhecimento das singularidades, das suas diferenças, das suas divisões, dos seus processos, aquilo que é mostrado, inclusive, porque a gente não vai ter acesso ao todo, né? Para você poder pensar nessa interação como um todo, que é muito difícil, porque normalmente as relações que nós possuímos em sala de aula e nos contextos são sempre relações muito estanques, são sempre relações de reprodução de conhecimento, onde os sujeitos são invisibilizados no ato mesmo das posturas. Sabe como? Quando um professor e o aluno, às vezes desavisado também, né? Mas o aluno vem, faz uma pergunta e ele fala assim, você já leu tal coisa? Quer dizer, você já está desautorizando as pessoas. A gente não tem uma postura de escuta. Quando eu falo a gente, eu estou falando professores. Lógico que tem diferença, um outro professor pode ter, mas muita gente não tem, não faz isso. A escuta atenta também do outro. E esse é um processo. A gente fala muito do empoderamento da fala, mas é importante empoderar a escuta. Eu vou começar a encerrar por aqui. Eu só queria dar um exemplo, e aí eu encerro, de um aluno que uma vez, no PIBID mesmo, ainda interdisciplinar, falou assim, professor, eu estou trabalhando com interdisciplinaridade. Eu estou dando aula aqui, estava dando aula de matemática, eu fiz um texto sobre água, e aí, lá eu fazia umas perguntas sobre consumo de água, quanto é que gasta, etc. O texto era isso. E a pessoa responde o texto. E aí ela me perguntou, meu texto é interdisciplinar? Eu disse, não. Sua prática também não foi, no sentido de que a avaliação ela é um momento importante. Eu questionei muito a avaliação, questiono, mas ela é também um momento importante. A sua avaliação só está analisando uma habilidade, que é se a pessoa aprendeu ou não fazer conta. Você não tira aí, por exemplo, das questões que você colocou no texto, que você poderia tirar questões ambientais que levam à ética, certo, errado, julgamentos de valor que você poderia ter sugerido que a criança, naquele momento, pudesse colocar. Entende? Isso não foi feito. Ou seja, você utilizou isso como pretexto. Isso não é interdisciplinaridade. É um pretexto para você discutir um determinado assunto. Então, a gente tem que tomar cuidado até com isso. Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu me alonguei, eu não sei. Que já eu disse que eu tinha 1h30. Eu teria mais coisas para colocar aqui. Se aparecer alguma pergunta que sugira isso, eu falo, olha, isso aqui é tratado dessa maneira. E aí, para finalizar mesmo, nunca se esqueçam, Sócrates vai dizer, a filosofia é um falar de si. E por que eu estou dizendo isso? É porque essa expressão dessa subjetividade no encontro com as outras é que pode promover um diálogo que seja mais profícuo, na troca de experiências, dessas experiências todas. E daí a noção de subjetividade compartilhada, de epistemologias que sejam epistemologias restaurativas, de uma incorporação, né, de um saber que seja incorporado, essa corporeidade em movimento, essas questões todas que eu tentei expor aqui para vocês. Muito obrigado. E aí, se quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está aí aberto. Nós que agradecemos, Marcelo. É sempre um prazer inenarrável, como você mesmo diz, ouvi-lo falar. Muito bom mesmo, muito obrigada. Tem duas perguntas aqui no chat. Eu teria algumas considerações para fazer. Eu queria ouvi-lo, se possível, depois das questões, né? Você falar um pouco da sua experiência. Você já até falou agora no final, né? Você deu um exemplo do PIBID interdisciplinar, que foi assim uma experiência que eu não sei se ocorreu em outras instituições. Aí você pode falar melhor e dar exemplos mais práticos assim de como é que foi aplicada a interdisciplinaridade, sobretudo a participação dos estudantes de filosofia nesse PIBID. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso para a gente, eu acho que seria bem interessante.
Eu gostei muito de tudo que você falou. A aproximação com. Você citou Paulo Freire, né? Educação como Prática para a Liberdade, Prática da Liberdade. É um livro que os bolsistas aqui do PIB de Filosofia leram, a gente discutiu em alguns encontros nossos de formação. Então, eu penso que as ideias que você apresentou estão muito assim de acordo com o que a gente tem discutido, mas que nem sempre é muito fácil de colocar em prática, né? Na verdade, é muito difícil. E a relação que você faz da, da interdisciplinaridade com a subjetividade, de um modo assim bastante inovador, que a gente nunca ouve falar disso. A gente ouve falar de interdisciplinaridade no sentido de disciplinas que podem dialogar, que podem ser compartilhadas de alguma forma, conteúdos, né? Você fala da interdisciplinaridade não como um conteúdo, mas como uma prática. E esse é o lado mais difícil de colocar em prática, essa interdisciplinaridade. Então, foi muito enriquecedor para mim ouvi-lo falar hoje e eu creio que para os alunos também. Tem duas perguntas aqui no chat, que foi uma de Vânia e uma de Rebeca. No caso de Vânia, todas duas são bolsistas do PIBID. A gente tem bolsistas também hoje aqui do Residência Pedagógica. Vânia, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o algoritmo ser racista. Você deu um exemplo falando sobre essa questão, né, dos aplicativos. Ela achou que ficou um pouco vaga a sua fala, ela queria que você explicasse um pouco melhor. E Rebeca pergunta como fazer ou utilizar essa interdisciplinaridade no ensino médio que vem alcançar a todos. Por enquanto foram essas questões. Aí você responde e aí eu vou vendo aqui as outras, depois eu passo a palavra para os colegas, os bolsistas, professora Carol, professora Terezinha, professor Ricardo, não sei se ainda estão aí, porque a gente teve uma queda de energia aqui, Marcelo, e Uhum. durante uns 10 minutos eu fiquei fora e alguns bolsistas também, algumas pessoas também nem conseguiram retornar por causa dessa queda de energia. Está chovendo muito aqui hoje em Amargosa também. Mas fique à Ó, vontade para responder. eu vou primeiro pegar aqui essa questão do algoritmo ser racista. Eu vou, na verdade, colocar as respostas juntas, tá certo? Porque aí a gente, enfim, vai mostrando como que a coisa funciona. Primeiro, assim, e essa questão do ensino médio, né? Olha só, quando a gente... Por que eu frisei a noção da subjetividade, né? Porque eu estou frisando... A Ivani Fazenda, ela já coloca isso no texto dela. Ela vai falar sobre sujeitos históricos, sujeitos, que eu citei aí em algum momento, e ela fala que o processo de integração ela vai se dar justamente quando a gente envolve os sujeitos. Ora, que projeto interdisciplinar é, por exemplo, esse que não consegue envolver família, direção, outros colegas, funcionários da escola? Quando você começa a pensar em projetos interdisciplinares, você tem que pensar em práticas pedagógicas que envolvam pelo menos esse grupo que está na escola. Mas se você conseguir envolver aquilo que está fora da escola, para além dos muros, isso aqui porque a gente está pegando o ensino médio, é melhor. Como que eu fazia isso? Eu fazia dever de casa. Eu dava aula de filosofia e lá nas reflexões que a gente começava a fazer, eu falava para poder discutir tempo e para poder discutir esse tempo, por exemplo, vou dar um exemplo, para poder discutir esse tempo nas nossas sociedades, eu começava uma aula dizendo que juventude tem prazo de validade. Era o primeiro aviso que eu dava aos estudantes. Juventude tem prazo de validade. Na sequência eu dizia, agora eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. E eles diziam o que é? Eu digo, vocês vão morrer. E eles riam. Né? E aí eu começava a trabalhar sobre o riso. O que era o riso? Por que eles estavam rindo da morte? Né? Eles falavam, porque... E aí começava um debate muito interessante. Eu dizia assim, quando você chegar em casa, avisem isso aos pais de vocês, que eles iriam morrer. Meu pai, minha mãe, você vai morrer. E veja qual é a reação. Gente, na semana seguinte, o que era de pai e mãe na escola, procurando professor de filosofia, e aí o que você viu? Você saiu para além do muro. Você está fazendo com que aquele saber que está sendo discutido todos os anos, todos, eu trabalhei 10 anos no ensino médio, todos os anos, os pais baixavam na escola querendo o professor Marcelo. Quando era no início e no meio, e aí depois eles me conheciam e ficavam tranquilos. A diretora me chamava, falava, Marcelo, tem um monte de pai querendo falar com você, me colocava no auditório.
Eu já estava acostumado com aquilo. Sentavam, fazíamos uma conversa, quando terminava, eles saíam pedindo desculpa. A diretora olhava assim e falava, quer dizer que eles chegam aqui me xingando, fazendo meio mundo de coisa, vão derrubar a escola e saem daqui pedindo desculpa para você? Ela disse que não entendia o que acontecia. Eu digo assim, é porque, professora, a gente tem que sair para além das escolas. Os pais estavam certos em querer ir na escola, entendeu? Porque eles têm que olhar para... A gente precisa integrar escola e família. Nós não fazemos isso. A lei permite, inclusive. Por isso que existe, por exemplo, os conselhos, né? Tem um colegiado lá que é formado por pais, estudantes. As escolas permitem, o currículo permite isso. Nós é que não fazemos. Porque, sobretudo na educação básica e no ensino público, os professores estão muito ocupados, porque às vezes eles trabalham em vários lugares. Isso vai impedindo. Então, ele passa a ser o quê? Um mero repositório. E aí, por isso que eu disse assim a vocês, digo, olha, lá no início era melhor, porque eu poderia trabalhar o conteúdo que eu quisesse. Eu vou dar um exemplo. Quando saiu aquela música Todo Enfiado, aquilo foi um rebu, porque uma professora apareceu dançando todo enfiado. Eu lembro que naquele ano, isso foi em 2009 para 2010. Em 2010, eu ainda dei aula no Assis antes de ser transferido efetivamente para o UFRB, porque o UFRB eu comecei em 2010, e fui dar aula e a gente ainda fez uma discussão sobre isso. E eu peguei o Banquete de Platão, exatamente essa passagem que eu falei. Comer, beber e dançar em si não é belo nem vulgar, mas o modo como se come, bebe ou dança pode ser belo ou vulgar. Eu questionei, por que questionaram a professora que dançou todo enfiado? Por que não questionaram se fosse um homem? E quando as crianças dançam isso nas ruas, como eu vi naquele ano, crianças dançando, há alguma malícia? Mas por quê? Porque quem dançou foi uma professora. Olha como a situação é. Foi a professora. Então, existe uma série de coisas. Na hora que a gente traz isso para a sala de aula, o que é que você mostra? Você mostra para o estudante que aquela música, a despeito de estar dentro de uma lógica mercantil, de massa, para aí que você está trabalhando com escola de Frankfurt, se você quiser, que aí você pode falar de indústria cultural de massa, você pode falar de cultura de massa, cultura erudita e cultura popular. Aquela música que aparentemente não tem nenhum sentido político, ela é mais que política. Ela define papéis de gênero, ela define papéis sociais, ela trabalha com o corpo, ela vigia o corpo, ela dita quem pode e quem não pode, o vocabulário, a fala. Então, a nossa prática filosófica está justamente nisso, em fazer esse processo de integração, e eu fiz muito isso no ensino médio, a partir, sobretudo, dos contextos, daquilo e das demandas que os estudantes traziam. Por isso que eu falei, eu tenho que ter um arcabouço, porque eu preciso estar fazendo pesquisa, mas eu preciso ouvir esse estudante. Eu era o professor da resenha. Por que era o professor da resenha? Porque eles traziam aquilo ali, Platão, Sócrates, Kant, entendeu? Rousseau, Hobbes. Eu dava todos os conteúdos possíveis, às vezes, com uma música, com uma prática, com um negócio que apareceu na televisão. Vou lembrar vocês, lembrem do trator, do cara lá em Salvador, que tinha que derrubar uma casa. E quando ele foi derrubar, ele não derrubou. Não derrubou, não derrubou. Aí o cara veio e fez o que a ele? Voz de prisão, você está preso. Porque você deveria derrubar a casa. E perguntaram a ele, por que você não derrubou? Ele disse, não derrubei, porque eu não queria que fizesse isso comigo. O que é isso? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça para você. Imperativo categórico, é Kant. O cara está fazendo lá, ó, na periferia de Salvador. Cabe a gente vir aqui, ó, vamos. E eu fazia isso. Agora, para você poder fazer isso, você tem que ser o quê? Ousado. Para você fazer isso, você tem que ter liberdade. E não ficar reproduzindo o que está no livro didático. Porque quando você faz isso, você se torna o quê? Refém de livro didático. E é fácil ser refém de livro didático. Eu boto lá o que é, pronto, e resolvi. Mas na hora que você traz uma situação, e aí você começa a refletir sobre ela, uma aluna, uma vez, querendo descredenciar uma colega de filosofia, que não era filósofa, a professora, porque, como eu disse, eu era o único professor de filosofia na rede, então eu era o melhor. Inclusive, teve um colégio particular que pagou o dobro para eu ir lá trabalhar. Eu falei, não vou.
Isso aqui eu só trabalho em serviço público. A educação ela tem que ser pública. Aí insisti, eu fui lá, dei 4 meses de aula. Quando terminou, que era uma licença de uma professora, eles pediram, os alunos todos fizeram abaixo-assinado, eu tenho guardado aqui até hoje. Fica, professor, fica, eu não fiquei. Eu disse que era só uma experiência e eu não queria tomar o emprego da mulher lá, entendeu? Da professora. Porque ia ter que rachar. Eu ia ficar com o ensino médio e ela com o ensino fundamental. Mas por que eu estou falando disso? Porque na escola pública a gente tem liberdade. Na privada você não tem. Entendeu? Você não tem. Então, na hora que você pega e traz isso, você traz o cotidiano, você vai lá e faz ele refletir. A ideia é deixar a gente desconfiado. Descartes não disse que o filosofar parte da dúvida? Aristóteles não fala que é o talma? Para mim, nós brasileiros, o filosofar começa pelo desconfiar. A gente tem que desconfiar das coisas. Estou escrevendo isso. O desconfiar. Porque a nossa existência é uma existência que nos coloca a todo momento um problema de sobrevivência. É por isso que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu lá aquilo que depois vai ser traduzido como Jeitinho Brasileiro, no capítulo 7 ou 8 de Raízes do Brasil, começando com Antígona, citando Antígona, ele escreveu lá sobre essa realidade. Aí a aluna, colega, menininha, veio lá falar comigo. Professor, ajudar uma velhinha a atravessar a rua é motivo de aula de filosofia? Eu pensei assim, essa menina não está perguntando isso à toa. Isso aqui ela deve ter escutado em algum lugar e ela está querendo a minha palavra para fazer o quê? Usar contra alguém. Desconfiei. Não falei mais nada. Aí eu virei para ela e falei assim, vem cá, porque aí você questiona. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua é certo ou errado? Ela fez. É certo, não é, professor? Eu digo, então me diga, minha filha, o que é o certo? Me diga o que é o errado. Ajudar a velhinha a atravessar a rua é o fenômeno daquilo que é o problema filosófico. A questão é ética. Então a gente tem que ter essa habilidade para estar lidando com essas coisas todas na sala de aula. Coisas que às vezes a gente não faz por quê? Porque a gente não tem essa ousadia, essa proposição, essa postura que tem a ver justamente com um processo que é sair para além daquilo que está colocado no script. E aí você vê a coisa em processo. Os alunos nessa escola reclamavam porque a professora dizia de matemática, reclamava muito. Eu fiz assim, façam uma experiência. Vocês vão ver que ela nunca preparou a aula de vocês. Ela, que experiência, professor? Fiquem em silêncio. Fiquem sentados como eles querem que vocês fiquem. Michel Foucault, vigiar e punir, ordenação da fila, dispositivo, discurso. Organize em fila. E outra, eu dava aula em fila. Eu entrava na sala e dava aula em fila. Nunca fiz esse negócio de... Os alunos adoravam. E eles já sabiam que eu dava aula em fila. Era um acordo nosso. E eu disse a eles, façam silêncio. Obedeçam. Aprendam a obedecer. E aí eles fizeram. Sabe o que aconteceu? Aquele silêncio ensurdecedor na sala de aula, a professora virou para eles e fez, gente, o que é que está acontecendo? Porque parte da aula dela é planejada para ficar mandando os alunos ficarem quietos, que é quase 15 a 20 minutos. Então ela não tinha o que dizer. Na hora que ela teve o silêncio tão absoluto, o que é que ela poderia aproveitar? Poxa, eu dar minha aula aqui, que essa galera está colaborando. E eu sempre tive alunos colaboradores. Em que sentido? Nós entrávamos, dialogávamos. Nunca esqueci um aluno chamado Anderson, que no final do ano, às vezes, sentava assim para falar, ele disse assim, professor, a gente não quer nada, mas a gente quer um bom professor. Olha que é uma contradição, né? Se a gente fosse colocar em termos lógicos, se a gente não quer nada, significa que é nada. Mas tem algo que a gente quer, então contradiz o que foi dito antes. Mas essa é a realidade. Eles não querem nada, mas a gente quer um bom professor. Anderson hoje já fez, acho que, administração, uma coisa dessa assim. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque se você fizer o seu papel de professor, isso já vai significar muito para os estudantes.
essa postura pedagógica, política, de reconhecimento de respeito. Eu nunca cheguei na direção para reclamar, nos meus 10 anos de escola pública, dos estudantes. E um dia eu fiquei pasmo num conselho de classe, que a melhor turma de filosofia que eu tinha, porque eu sempre publicava listas de alunos que eram aprovados, que normalmente era 3 ou 4. Minha recuperação era o pátio inteiro da escola. Tá aí Janiel, que foi meu aluno no ensino médio. Mas a galera ia fazer. Eu não tinha o objetivo de reprovar ninguém. É porque era uma prova, tinha que fazer, fazia. Sabe, era uma confusão. E aí, nesse ano, essa foi a única turma que eu coloquei assim, os únicos 2 ou 3 que tinham que fazer a prova final. E quando chegou no conselho de classe, aquela turma que para mim era melhor, os professores estavam descascando. Eu não reconheço isso que vocês estão falando. Inclusive está aqui. E eu era o professor que fazia uma prova que normalmente tinha 20 questões de assinalar e uma redação na prova. Era teste e prova. E era assim. E as questões de assinalar eram com texto. Você tinha assim, eu fazia tudo miudinho para poder colocar. Conteúdo demais? Não. Era só para fazer a pessoa ler mesmo. E afim, depois que eu dava. Inclusive, eu só dava resultado no final do ano. O aluno falava, professor, minha nota. Eu digo, não se importe com isso, porque eu também não estava interessado em nota. Para mim era mais interessante no final do ano, foi o que ele fez. Às vezes ele tirava uma nota baixa no início, tirou no segundo. Na terceira melhorou. No final do ano ele tirou 8, eu botava 8 em tudo. Porque interessava para mim o processo como um todo e não a parte. A parte ele é fundamental enquanto aquele miudinho. Se você começou ruim, ficou, aí sim. Mas boa parte deles faziam uma prova, como eu falava, não era porque não sabia, não. É porque tinha preguiça de ler a prova. Era só por isso. Porque, infelizmente, os alunos dos dias de hoje, lá daquela época, eles não gostavam de ler. Os alunos até hoje estão assim. Poucos liam tudo e faziam, que eram provas assim muito intuitivas. Tipo assim, jogar o papel fora, isso é um ato de cidadania, não é? Coisas dessa natureza. Só que tinha um texto antes, discutindo, de literatura, coisa dessa natureza, sabe assim? Eu trazia músicas, né? Aquelas músicas do Tom Zé. Então você vai colocando isso e vai colocando ali os assuntos. Você vai trazendo na discussão. E eu dizia, olha, gente, eu estou falando aqui para vocês e vocês estão em outro momento da vida de vocês, os hormônios estão em outros corpos, tá ali, ó, dialogando com outras coisas, vocês querem saber da festa. Vocês vão esquecer tudo o que eu disse, mas depois vão lembrar que foi bom. Vão lembrar só que foi bom. Porque só mais tarde é que vai ter, de fato, maturidade. Ali é um intuitivo, é você gerar neles a possibilidade de desconfiança. É um método para que mais tarde eles busquem, eles queiram, eles desenvolvam isso. E aí, antes de passar para a resposta do algoritmo ser racista, quando a gente estava no PIBID interdisciplinar daí, haviam outros PIBIDs, inclusive nacionalmente. Mas o nosso PIBID interdisciplinar chamava PIBID interdisciplinar de inclusão e astronomia. A gente ainda trabalhava com o elemento da inclusão, que eu não quis discutir aqui, porque é um outro debate bem maior. E o que acontece? Nesse processo, a gente não fazia necessariamente uma distinção se o estudante era de filosofia, de letras, matemática, porque a gente tinha que colocar todo mundo no campo da interdisciplinaridade. Essa distinção a gente fazia às vezes para poder fazer as equipes. Para quê? Para você misturar gente para lá. Mas a prática ela era feita junto com porque como é PIBID, tem o docente da escola, tem a escola que está ligada, né? Essa prática ela era feita a partir de uma questão da escola, da unidade que estava sendo trabalhado, do tema, e a gente tentava fazer, nesse processo, a educação científica, que era desse PIBID de astronomia. E aí a gente fazia inclusão. Por que era inclusão? Porque a gente visava, sobretudo, escolas com estudantes que tinham algum tipo de deficiência. Como que vai trabalhar aquilo para que esse estudante participe? E a prática era muito boa porque a gente, inclusive, fazia reuniões com os pais dos estudantes. A gente ia para as escolas, a gente, quando fazia os encontros nas escolas, a gente chamava a comunidade para participar
do PIBID. Pai, professor, diretor, era assim que era feito. Então, era um trabalho em conjunto. E aí a gente tem que ter perspectiva o seguinte, não é a finalidade só. E quando a gente pensa em inclusão, mais do que incluir a pessoa que está com deficiência, é a gente rever o nosso papel. Porque você vai ter determinadas deficiências que você não vai ter como resolver no contexto escolar. Como, por exemplo, uma questão de um autismo exacerbado. Entendeu? Ou, por exemplo, alguém que tinha uma deficiência cognitiva, né? De uma limitação, eu esqueci o nome que se dá, tinha uma pessoa assim. Então, mas como que a gente vai fazer com que aqueles colegas que não são deficientes incluam aquela pessoa? Vão interagir com elas, entendeu? Valorizando aquela existência e não excluindo. Esse era o processo. E aí, quando a gente fala sobre o algoritmo racista, na verdade, quase tudo que a gente vive do ponto de vista das comunicações e da constituição do saber, quase tudo isso é racista. Se você pega, por exemplo, os filmes antigos, eu li essa matéria ontem. Os filmes antigos, quando mostra uma personagem branca e uma personagem negra, há uma nitidez maior, focado no branco, e o corpo negro ele é desfigurado para não ser reconhecido. Eu vi isso numa matéria ontem. Isso nos filmes antigos. O algoritmo funciona também dessa forma. Ele faz seleções. Ele vai publicar você se você coloca o corpo. Se você estiver sorrindo, publica mais do que se você estiver triste. Se você utiliza palavras como alegria, felicidade, não sei o quê, papapá, aquilo ali te projeta mais. Se você não coloca essas palavras, coloca resistência, raiva, aquilo ali segura mais. É uma sociedade de vigilância. Quem diz essas coisas a gente está vivendo agora a era do capitalismo de vigilância. Shoshana Zuboff, ela vai mostrar aqui como é que esses mecanismos de apreensão de subjetividade, que Marx já falava há muito tempo, porque Marx vai falar o capital gera mercadoria, cria mercadoria, mas cria o consumidor dessa mercadoria. Portanto, ela faz o objeto de consumo, mas cria quem vai consumir esse objeto, que é o que? A subjetividade. Então, você vai ter aí toda uma prática que é de exclusão. Então, como é que o algoritmo funciona? Ele vai projetar muito mais nas suas telas pessoas que são de tez branca ou se aproximam de uma branquitude do que de uma negritude. Lógico que se você começar a procurar mais questões ligadas à negritude, esse algoritmo ele vai trabalhar para você, porque ele está trabalhando especificamente para você. Só que existe uma lógica maior em que ele tenta o máximo possível não projetar essas questões. Não projetar, vamos pensar assim, essas perspectivas, mas projetar outras tantas. É assim que ele funciona. Funcionou assim nos livros didáticos. Os livros didáticos impressos, se você for fazer uma análise dos livros que eram da década de 80, da década de 90, 2000 e recentemente, como é que o negro aparecia? Aqui é uma forma... ali era uma forma de você estar divulgando, difundindo. O algoritmo faz isso de maneira muito mais potente, só que agora nas redes sociais. Entendeu? E aí, quem é o sujeito que construiu esse algoritmo? Quais são as lógicas que estão por trás? E por que eu acentuei o capitalismo? Eu acentuei o capitalismo porque a lógica capitalista é uma lógica racista. É uma lógica que coloca o indivíduo que é negro, ou tido como negro, na nossa sociedade, num campo de exclusão. Ele faz isso. Aí você, mas aí é porque só o elemento de branquitude. Não, existe um elemento econômico aí de geração de valor. Se a gente fosse justificar isso apenas pelo econômico, vale a pena? Não, o econômico é fundamental, não é a única coisa. Mas que ele continua sendo basilar para isso Entende? Quando é que a negritude é valorizada e passa a se apresentar mais quando isso se torna objeto de mercadoria? Quando isso é mercadológico. Enquanto isso não for mercadológico, isso era excluído. Agora não, você já tem
produtos, né? Você já tem uma série de coisas. O que é que isso significa? Isso significa que há uma outra lógica que está começando a vigorar aí. Mas aí, só para fechar essa discussão, basta vocês pensarem assim, na América Latina como um todo, e na América do Sul, ou do Norte também, enfim, na América como um todo, a gente teve um processo de escravização muito grande. Não teve? Teve. Teve em Cuba, teve em Haiti, teve um monte de lugar. Agora, se perguntem, a forma como o Estado trata o negro em determinados países da América é diferente. O que foi que a gente tem na América continental como um todo é uma prática muito comum. O Estado, ele ataca as pessoas. O Estado, não estou falando só da discriminação que existe entre as pessoas. O Estado mata, ele ataca as pessoas de uma forma legalizada. Ah, foi autodefesa, foi não sei o quê, tem um monte de coisa. O Estado é racista. Mas pergunte, você vê alguma coisa disso em Cuba? Vocês já ouviram falar que o Estado cubano, isso não estou dizendo que não exista discriminação em Cuba, existe para com o negro. Mas vocês já ouviram falar, o Estado cubano matou a população negra? Você não tem isso lá. Por que será? Que diferencial é que tem na história de Cuba, se lá também teve escravização? Por que será? Aí você começa a entender que tem uma lógica capitalista que começou com o mercantilismo, que funciona dentro desse processo de exclusão. Por isso eu estou acentuando. Essa sociedade capitalista, ela exclui. E no nosso caso, ela vai excluir quem? Os sujeitos, sobretudo, são sujeitos negros. Então, que filosofia é essa que você quer fazer? Já vou passar a terminar aqui, viu? É uma filosofia eurocentrada, pura e simplesmente, dono de uma lógica de epistemicídio, que deixou de lado outras tantas. É importante a gente levantar esse questionamento. Eu acho que eu tentei responder as perguntas de vocês, mas, enfim, eu vou parar por aqui, porque eu estou vendo no horário e tem 2 mãos levantadas, desculpem. Isso, Marcela, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, a tarde inteira, ouvindo você, mas como o tempo é muito curto para a gente fazer essas discussões, eu deveria ter pensado nisso e a gente fazer um ciclo. A gente vai te convidar novamente, um mini curso, talvez, que a gente passe, sei lá, algumas semanas, né? Porque é muito bom te ouvir, você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Tem algumas perguntas aqui, algumas pessoas, inclusive o Janiel, ele comentou aqui no chat que ele foi seu aluno, colocou uma questão sobre a BNCC, Iago também, tem algumas questões, mas a gente vai deixar para um outro momento, por causa do horário, e também porque eu estou com muito medo, porque a chuva agora aumentou, a gente está ouvindo aqui trovão e, inclusive, pode a energia cair a qualquer momento. Eu queria dizer também que a professora Terezinha, que é supervisora do PIBID, lá da escola Rio 12, lá de Jaguaquara, do nosso PIBID, ela está parabenizando a sua fala e agradecendo. Carol, vou passar a palavra para você. Você tem que sair agora, mas dá um oi aí. Professor Marcelo, eu até botei aqui no chat, estava escrevendo, porque imaginei que não fosse dar tempo, foi uma alegria ouvi-lo essa tarde, acho que aprendemos muito. Eu queria, na verdade, só trazer 2 contribuições, pensando especificamente nessa dimensão do preconceito, da discriminação, do racismo, etc. Há um estudo do INEP, fantástico, de 2008, nem é uma coisa tão recente, mas que eles buscaram verificar o impacto do preconceito na aprendizagem. É sensacional, e eles fizeram justamente essa correlação, foi uma pesquisa em que eles buscaram analisar os valores, né? Então, houve toda uma metodologia interessantíssima constituída para fazer essa análise, várias escolas foram visitadas em vários estados do Brasil, etc., e o que eles verificaram é que as escolas que apresentaram os indicadores mais elevados de racismo e preconceito, também, por seu turno, apresentaram os menores indicadores de aprendizagem nas provas de desempenho, né, na prova Brasil, SAEB, etc. Então, é muito interessante, de fato, isso é muito significativo para a gente pensar, quando você fala assim, os estudantes indicaram, no contexto da pandemia, a situação de racismo e de preconceito como suas maiores preocupações. Isso não é da agora, realmente não começa no contexto da pandemia, está aí colocado entre nós porque, como o senhor bem falou, professor, nós somos uma sociedade excludente, elitista, machista, enfim. Acho que isso daria um debate, uma outra tarde para a gente conversar, porque são questões que estão presentes também no nosso currículo oculto, que você chegou a mencionar também, né?
estão lá colocados. Então, isso precisa realmente ser descortinado e discutido com, né, com mais cuidado. Inclusive, o grupo de estudos que eu vou agora é sobre interdisciplinaridade, então fiquei muito, muito contemplada assim, com tudo que o senhor trouxe a esse respeito, especialmente com a dimensão da interação, de fato, é isso que se busca, né, quando a gente pensa na interdisciplinaridade. Fico pensando nessa questão da formação de professores, é isso que a gente discute no contexto lá do grupo de estudos, porque não é só, às vezes, a falta de interesse. Cortou o meu de vocês. Estou vendo água aqui, estão me vendo? Aqui está ok. Aqui está ok. Eu acho que foi ali a Margosa mesmo. É, porque Ana Carolina e Giovana. Elas falaram que estava para cair, né? Caiu a energia amargosa. Gente amargosa. Vocês sabem que, para mim, existem 3 cidades no mundo, né? E a ordem é essa: Feira de Santana, Amargosa e Paris. Pois é, professor. Que bom falar. que nós podemos aqui, acredito que, eu não sei se volta essa energia, mas agradecer, né, pela sua presença, pelo seu empenho, pelo seu trabalho brilhante. Graças a Deus por isso, que foi uma tarde proveitosa, né? Para mim foi muito rica. A gente sabe que trabalhar a educação não é fácil, escola pública não é fácil, compreender o ser humano não é fácil, mas graças a Deus que a gente ouve tantas palavras positivas, a gente ouve tantos testemunhos, a gente ouve tanto desejo de mudança que nos incentiva a isso, né? Que nos incentiva a isso. Então, aqui fica o agradecimento, as meninas não estão aqui, mas fica o agradecimento em nome das meninas, em nome de Carol e Giovana, e dizer ao Senhor que podemos tê-lo de volta a qualquer momento. Isso é muito importante. Quando a gente gosta do profissional, a gente quer ouvi-lo mais outras vezes, não é isso? Eu estou olhando aqui, eu acho que é assim, Janiel recentemente até mandou, eu não terminei de ler, eu ia começar a ler a monografia dele, mas ele até fez uma monografia, né, Janiel, sobre interdisciplinaridade. Sim. Caiu todo Vou mundo defender agora? hoje, 19 horas. Ah, é hoje, é? É. Que coisa boa, viu, Janiel? Parabéns, parabéns. Depois a gente vai querer ouvir, né? A apresentação dessa Então, monografia para ver de fato como foi que você fez, como foi que você desenvolveu a sua linha de pensamento. Eu sou assim apaixonada pela filosofia. Giovana está voltando aí. Estou aceitando convites aí para depois da defesa, para quem sabe aí fazer um debate, um diálogo. Aí eu explico melhor como foi. Oi, Giovana voltou. Oi, gente. Voltei. Teve uma queda de energia aqui. Acho que Carol é minha vizinha, então acho que nós duas caímos ao mesmo tempo, né? Ela estava falando. De qualquer forma, ela teria que ir para um grupo de estudos agora. Mas eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que cortei a conversa de vocês. Queria agradecer, Marcelo, a sua presença hoje. Foi fantástico. E estender o convite para que você volte, para a gente continuar a discussão, porque a gente tem muita coisa realmente para aprender com você. Eu queria também ouvi-lo falar sobre a BNCC. Você participou ativamente aqui na construção do nosso PPC. A gente está tendo que fazer reformulações agora por causa da BNCC. Sinto tanta falta de você nessas discussões. Então, eu queria muito que você pudesse voltar para a gente ter mais um momento, outros momentos, vários momentos de aprendizado com você, tá? Mas muito obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor. A BNCC é uma armadilha, né? Infelizmente, é uma armadilha, sobretudo, para as instituições privadas. Eu fico falando, às vezes, isso porque você está encontrando aí lugares que está tendo formação em 2 anos. Mas quando você pega uma BNCC que amplia a carga horária, depois da gente ter feito uma reformulação para fechar em 4 anos um curso noturno, e aí ela faz isso, então a gente tem que saber utilizar de estratégias para poder reformular esse currículo e não ter essa perda. Que é isso que está acontecendo. É para poder fazer com que a instituição pública não seja
valorizada, sim, porque o estudante pensa o quê? Quantos estudantes nós perdemos? Aqui está ventando agora. Quantos estudantes nós não perdemos para instituições privadas, porque eles fazem o mesmo curso, o mesmo entre aspas, que não é o mesmo, mas em 2 anos e meio, entendeu? Mas a gente pode se encontrar depois. Eu não prestei atenção no chat, porque eu fiquei aqui no coisa. Agora foi que eu comecei a ler aqui algumas coisas. E eu agradeço a você. Enfim, foi muito proveitoso. Eu espero que vocês tenham também aproveitado essas coisas que eu trouxe, tirando aquilo que eu falei da minha experiência pessoal. Isso que eu coloquei nesses slides aí está em Ivani Fazenda, tá certo? Eu não coloquei referência no final, porque esse é um livro que eu tinha, não encontrei aqui o livro, isso aí eu fui retirando e lembrando de cabeça de anotações que eu tinha num papel, aí eu coloquei, mas tem muito mais coisas, só que esse é o básico. Pensar em interdisciplinaridade é pensar em sujeitos, que esses sujeitos não são neutros, não são só sujeitos da ciência, são sujeitos históricos e, portanto, são sujeitos políticos. E é pensar em integração, para além da interação. E integrar é você integrar com o que está fora. Como que a gente faz isso? Aproximando os sujeitos. Então, pense em projetos interdisciplinares com o porteiro. O porteiro é alguém que está no limbo da escola e da rua. Ele vê o que muitas vezes a gente não enxerga. Com a merendeira, com o colega, são esses projetos que vão começar a fazer essa prática interdisciplinar. Porque, no máximo, o que você pode fazer é não uma integração, mas uma interação. E pensar que isso vai ocorrer em vários níveis. Por exemplo, os bacharelados interdisciplinares da UFRB, eles de fato todos não, mas o de saúde tinha uma característica interdisciplinar que era fantástica. Eu dei aula lá no CCS e eu tinha que me encontrar com os outros 2 docentes. Nós fizemos uma única prova. Eu dava aula de filosofia, outro dava de realidade, outro falava de ciência. Nos reunimos para planejar e, no final, também tudo era feito como se fosse uma única prova. Os 3 corrigiam a avaliação. Quer dizer, porque, ora, se o projeto é interdisciplinar, isso está me dando competência de avaliar outras coisas. Por isso que eu estou focando, olha, temos que questionar os mecanismos de avaliação, mas também não podemos perder isso enquanto perspectiva para a gente poder saber se houve ou não também esse aprendizado, ou que tipo de aprendizado ocorreu. Você não precisa desvalorizar. Você pode, inclusive, perceber que a sua prática, que você pretendia que tinha um determinado objetivo, gerou uma outra coisa naquela pessoa. Esses dados que Ana Carolina estava trazendo, quando eu trabalhava no ensino médio, eu fazia questão de entrar na sala de aula e muitas vezes eu dizia a todos os meus alunos que eles eram lindos. Meninos e meninas, sobretudo os que eram negros. Sempre falei. Pegava assim, olha como você está bonito, não sei o quê. Sabe por quê? Porque a educação tem que ser afetiva. E eu via, quando o estudante era negro, os professores faziam assim, ó. Mas o estudante branco abraça, pergunta, sorri. Entendeu? Eu tomava esse cuidado. Tomava mesmo. Literalmente. Por quê? Porque o racismo está entranhado na gente. Então, se a gente não abrir isso, a gente vai reproduzir, vai ter uma prática racista sem saber. Mas é isso. Eu acho que Giovana caiu de novo. Não, estou aqui, estou lhe ouvindo. Enfim. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Muito bom te ouvir. Vamos, então, deixar já quase que pré-agendado aqui, que você vai voltar para continuar falando dessas questões. A gente vai se organizar para você voltar aqui no PIBID, no Residência. E agradeço a participação de todo mundo que conseguiu ficar até agora. A queda de energia está indo e voltando. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Marcelo, um beijo. A gente se vê. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Eu que agradeço o convite.